Os rios raramente seguem um curso reto, e essa característica natural desperta curiosidade. As curvas que os rios formam ao longo de seu percurso resultam de uma série de interações complexas entre gravidade, erosão, sedimentação e o fluxo da água. Essas curvas, conhecidas como meandros, transformam as paisagens e desempenham um papel fundamental na formação dos ecossistemas fluviais. Ao explorar o motivo por trás das curvas dos rios, podemos entender melhor as forças que moldam o curso da água e o impacto na natureza. A gravidade influencia diretamente o fluxo da água, forçando-a a descer de áreas elevadas para áreas mais baixas. Quando o terreno é irregular ou inclinado, a água é desviada de um percurso reto, criando as primeiras curvas. Além disso, a gravidade puxa a água para o caminho de menor resistência, contribuindo para o surgimento de meandros naturais. À medida que o rio flui, essas curvas se tornam mais evidentes. A erosão diferencial ocorre quando a água desgasta mais uma parte da margem do que outra. Em uma curva, a água flui mais rápido na margem externa, onde o desgaste é maior, enquanto a margem interna, de fluxo mais lento, acumula sedimentos. Esse processo contínuo faz com que a curva se acentue ao longo do tempo. Assim, a erosão constante nas margens externas aumenta a amplitude das curvas naturais. Enquanto a margem externa da curva sofre erosão, a margem interna acumula sedimentos. A deposição de materiais acontece nas áreas onde a água flui mais lentamente, permitindo que partículas em suspensão se assentem no leito do rio. Com o tempo, essa deposição contribui para a formação de novos terrenos, reforçando a curva e influenciando o curso da água. O ciclo de erosão e deposição continua moldando o rio. A força centrífuga age sobre a água quando ela passa por uma curva. Esse movimento empurra a água para as margens externas, onde o desgaste é mais intenso. A água flui mais rapidamente nas curvas acentuadas, promovendo a erosão contínua da margem externa. Já a margem interna, onde o fluxo é mais lento, acumula sedimentos, acentuando ainda mais as curvas naturais ao longo do tempo. As curvas de um rio também dependem do volume de água, que varia de acordo com as estações. Durante as cheias, o fluxo de água aumenta, o que intensifica o processo de erosão nas margens externas das curvas. Em épocas de seca, o fluxo de água diminui, mas os sedimentos acumulados permanecem, alterando lentamente o curso do rio. Esse ciclo de cheia e seca molda as curvas ao longo dos anos. A composição do solo desempenha um papel crucial na formação das curvas dos rios. Solos mais macios, como argila e areia, são mais suscetíveis à erosão, enquanto solos mais duros resistem ao desgaste. Rios que fluem sobre solos macios tendem a formar curvas mais acentuadas, enquanto aqueles em terrenos rochosos mantêm cursos mais retos. A interação entre a água e o solo influencia diretamente a forma do rio. A vegetação nas margens dos rios ajuda a controlar a erosão. As raízes das plantas seguram o solo, protegendo as margens da força erosiva da água. Em áreas com vegetação densa, as curvas dos rios são menos acentuadas, pois o solo permanece mais estável. Em contrapartida, em locais desprovidos de vegetação, a erosão ocorre com mais rapidez, o que intensifica o processo de formação de curvas. O fluxo de água dentro de um rio segue um padrão helicoidal, o que significa que ela se move em espiral. Essa dinâmica gera áreas de alta e baixa erosão, promovendo a formação de curvas ao longo do leito. Nas margens externas, o fluxo é mais rápido, causando maior erosão, enquanto nas margens internas, a água desacelera, permitindo a deposição de sedimentos. Essa interação contínua gera os meandros. A formação de curvas nos rios é um processo que ocorre ao longo de séculos. Com o passar do tempo, a erosão e a deposição de sedimentos transformam o curso do rio, criando meandros mais acentuados. Rios antigos apresentam curvas mais desenvolvidas, enquanto rios jovens tendem a ser mais retos. O tempo é um fator essencial para moldar o curso de qualquer rio, independentemente de seu tamanho.
A ação humana, como a construção de barragens e canais, interfere no curso natural dos rios, modificando suas curvas. A urbanização e a agricultura também afetam a vegetação e a erosão nas margens, acelerando o processo de formação de meandros. Além disso, a remoção de vegetação para obras de infraestrutura pode desestabilizar as margens, provocando mudanças no curso do rio. As mudanças climáticas têm um impacto direto nos padrões de fluxo dos rios. O aumento das temperaturas provoca eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais e secas prolongadas, alterando o volume de água nos rios. Esses fenômenos aceleram o processo de erosão e deposição, alterando a forma e o curso dos rios. As curvas dos rios tornam-se mais acentuadas com o aumento das cheias e a mudança dos padrões de precipitação. Rios que fluem por planícies tendem a formar curvas mais acentuadas, já que o terreno plano oferece pouca resistência ao fluxo de água. Nesses casos, a água tem mais tempo para interagir com as margens, promovendo a erosão e a deposição de sedimentos. O resultado são meandros amplos e bem definidos, que serpenteiam pelo terreno. As planícies são, portanto, locais propícios para o desenvolvimento de curvas nos rios. Em regiões montanhosas, os rios seguem cursos mais retos devido ao terreno inclinado. A água flui rapidamente, com pouca oportunidade para formar curvas. No entanto, pequenas curvas podem surgir em áreas onde o fluxo é interrompido por rochas ou desníveis. O ritmo acelerado da água em regiões montanhosas retarda o processo de formação de meandros, mas não o elimina completamente. As curvas dos rios são fundamentais para a criação de habitats diversos ao longo das margens. As áreas de fluxo lento nas curvas internas favorecem a deposição de sedimentos, criando zonas férteis. Essas áreas abrigam uma rica biodiversidade, desde plantas até animais aquáticos, e desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico. Os meandros dos rios são, portanto, essenciais para sustentar a vida ao longo dos cursos d'água. Rios mais antigos geralmente apresentam mais curvas devido ao longo tempo de interação entre a água e o solo. Já rios mais novos tendem a seguir um curso mais reto, pois ainda não passaram por muitos ciclos de erosão e deposição. Com o tempo, todos os rios desenvolvem meandros à medida que a água desgasta as margens, transformando continuamente o curso da água. Com o tempo, os rios continuarão a formar e modificar suas curvas, influenciados por fatores naturais e humanos. À medida que o clima global muda, o comportamento dos rios também mudará, intensificando ou alterando o processo de formação de meandros. No entanto, independentemente dessas mudanças, os rios continuarão a desempenhar um papel vital na formação da paisagem e dos ecossistemas ao longo de seu curso. As curvas dos rios são o resultado de uma interação complexa entre gravidade, erosão, sedimentação e o fluxo de água. Esses processos moldam o curso dos rios ao longo do tempo, criando paisagens dinâmicas e habitats ricos para a vida selvagem. Compreender por que os rios fazem curvas nos ajuda a apreciar melhor a força da natureza e sua capacidade de moldar o mundo ao nosso redor. Até a próxima!